Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos iniciando o livro de Lucas. Lucas, ele era um médico, chamado médico amado. Ele era um intelectual e ele vai usar toda a sua sabedoria, toda a sua intelectualidade para apurar os fatos a respeito da vida do Messias, o Salvador. E ele vai então relatar para nós nesse evangelho de Lucas, um dos sinóticos. Diz o texto, o capítulo 1, ele é um capítulo bem extenso, tá? E eu quero me ater à história do sacerdote Zacarias, que ele tem o anúncio pelo anjo Gabriel, que teria um filho já idoso. Ele teria um filho e esse filho se chamaria João Batista e era um filho com uma chamada especial. Ele tinha uma missão, João Batista, com uma missão especial, né? Ele teria uma mensagem que converteria os corações dos pais aos filhos, que alcançaria os desobedientes para serem obedientes e justos. Sua missão principal, a missão principal de João Batista, era capacitar, era habilitar o povo para receber o Messias, o Salvador da humanidade. E aí nós temos um relato bem claro aqui, dos versos 11 até os versos 23, né? De que a nossa responsabilidade é crer, né? Principalmente no verso 20, quando a gente vê que Zacarias ele é punido porque não creu, ele duvidou da palavra do Senhor, né? Então a palavra do Senhor, ela é escrita para nós, ela é declarada, ela está diante de nós e cabe nós crer, obedecer e aplicar os seus princípios nos nossos dias. Vamos à leitura, porque a leitura é extensa. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, diz Lucas, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E, durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias,
para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditastes as minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado na parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse: Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se
da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome, e todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e de juramento que fez Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então aqui nós temos um relato pormenor dos acontecimentos do nascimento envolvendo João Batista, o profeta. Depois do silêncio de 400 anos, agora então nasce um profeta que Deus vai usar para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes, preparando o caminho do Messias. E também nós temos o anúncio, o cântico tão famoso de Maria, exaltando o Salvador, exaltando a misericórdia, a graça do Senhor, E o cântico de Zacarias, que termina com o versículo 78 e 79, Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Queridos, é nossa responsabilidade crer. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Pai, por este relato fidedigno do Lucas, o médico amado, que traz em pormenor, Deus, os acontecimentos daqueles dias que antecediam a vinda de Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Muito obrigada, Pai, porque há muito que temos que aprender, ó Deus, com esses textos, Pai, muitas verdades
que tiramos para o nosso coração, mas a verdade principal é nossa responsabilidade crer naquilo que está diante de nós, naquilo que foi escrito para o nosso crescimento, Pai. Deus de poder, eu quero te agradecer, te adorar, porque a tua palavra, ela foi escrita e ela é como o sol que brilha para alumiar, para dirigir o nosso caminho, para nos orientar, Pai. Eu te adoro pela tua palavra de hoje. Concede a nós, ó Pai, o entendimento, o discernimento para podermos discernir, ó Deus. Pai, nos dê um dia cheio de iluminação, de inspiração, Pai. Nós apresentamos o dia de hoje diante do Senhor, ó Deus. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que no dia de hoje eu possa aplicar em tudo aquilo que eu vou fazer para a glória do Teu nome, Pai, a Tua palavra, e que ela seja para mim a bússola, que ela seja para mim o prumo, que ela me alinhe, que ela seja para mim, ó Deus querido, o alvo, que eu possa aplicar, ó Deus, no meu coração, nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, a Tua palavra, que ela possa iluminar, ó Deus, a minha mente nesse dia, Pai. Quero te pedir perdão, Deus. Se eu me perder hoje, eu te peço perdão. Peço perdão, Pai, se em algum momento do dia de hoje eu não praticar, eu não aplicar os frutos do Espírito, Pai. Eu te peço perdão, Pai. Tem misericórdia de mim e me ajuda, Deus, a aplicar a Tua palavra no dia de hoje. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos enfermos. Eu oro a Ti, Deus, eu apresento diante do Senhor. Eu intercedo pelas vidas preciosas, Pai. Aqueles que estão enfermos, Pai, visita com poder, cura toda a enfermidade, Deus. Aqueles que precisam de uma iluminação, aqueles que precisam para hoje de uma direção, aqueles que precisam, Pai, de um toque especial do Senhor. Pai, aquele que está me ouvindo, que necessita de uma resposta, de um sinal, Deus de poder, traz, ó Deus, a existência no mundo natural. Pai querido, a Tua vontade, que a Tua vontade se estabeleça na vida desse amado, dessa amada, Pai, no dia de hoje. Paizinho querido, eu oro a Ti, ó Deus, por aqueles que estão em grande dificuldade, aqueles que estão, Pai querido, enfurnados, ó Deus, em trevas, em densas trevas, Pai. Trevas do álcool, trevas das drogas, trevas, ó Pai querido, dos conflitos, Pai de amor, da violência. Pai, nós Te pedimos, Pai, entra nessa família, entra neste lugar e traz a paz, promove a paz no meio desta família, Pai, que precisa de Ti. Deus de poder e de graça, promove a Tua salvação, Pai, que aonde esse evangelho for ouvido no dia de hoje, onde esse devocional for ouvido, a pessoa que ouvir, Pai querido, que ela possa receber de Ti uma porção dobrada de poder, de conversão, de restauração, de libertação. Pai, faz esta obra no dia de hoje, Pai. Querido Deus, leva esta palavra lida, Senhor, esse áudio lido, esta oração produzida, leva, Pai, aquele coração necessitado, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa conduzir, Pai querido, esse devocional de hoje, aquele que verdadeiramente precisa ouvir uma palavra, aquele que está em angústia, que está, ó Deus querido, ao ponto, Pai, de fazer uma coisa muito estarrecedora, como tirar a própria vida. Deus de poder, leva esta Tua palavra, Senhor, que chegue aos seus ouvidos e que traga, Pai querido, libertação, que haja liberdade, Senhor, que haja iluminação, Pai, que haja, Senhor Deus,
luz àquele que está à sombra da morte, na sua alma, no seu coração aflito, angustiado. Pai de poder, tem misericórdia e visita com poder, Deus, cada pessoa que achegar-se, Deus, para ouvir esta palavra. Tu és o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Paizinho querido, que o algoritmo, ó Deus, do YouTube possa ter, ó Deus, o sopro do Espírito Santo e que esta palavra possa alcançar, ó Deus, aqueles corações que necessitam. Pai, eu entrego o dia de hoje nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, os meus amigos de perto e de longe, os meus irmãos e irmãs, amigos queridos, para que eles possam ser no dia de hoje inspirados, iluminados pela tua palavra e que eles recebam do Senhor uma porção dobrada da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Até amanhã, querido, se Deus nos permitir.